Voltamos com o terceiro e último bloco do Gente em Destaque. Hoje eu converso com o jornalista Emerson Tercini. Bom, Emerson, e a sua escolha pelo jornalismo? Você falou que se interessava muito por rádio, né, quando criança. Foi mais ou menos por aí de que você optar pelo jornalismo? Exatamente. Eu sempre gostei de esporte e no rádio, na época, eu não tinha TV a cabo. Então eu não podia assistir jogo na TV. E os jogos que passavam na televisão era sempre domingo e quarta-feira. Né? Quarta-feira à noite e domingo de tarde. Mas às vezes não era o jogo do meu time. Então, qual era a solução? Na época não tinha tanta internet como hoje, né? Então a gente acompanhava no rádio. Rádio, eu tive a oportunidade com meu pai de conhecer narradores, repórteres, comentaristas, assistia muito programa esportivo. E nessas oportunidades de acompanhar o trabalho das pessoas, sobretudo do pessoal da imprensa de São Paulo, da imprensa esportiva, da mídia esportiva de São Paulo, eu pude semear desde criança esse desejo de ser comunicador. Não sabia qual curso exatamente, mas falava, era isso, eu quero falar de esporte. Mas aí eu fiz vestibular na 7ª série, falar a verdade, quando eu tinha, se eu não me engano, uns 12 anos por aí, eu já queria ser jornalista. Já tinha essa ideia. Nunca tive dúvidas do caminho, né, da 7ª série em diante. E no ensino médio, sobretudo no 3º ano, eu já sabia que era aquilo que eu queria e aquilo que eu ia fazer. Tanto é que em 2014 eu fiz os vestibulares, fiz o Enem pela primeira vez, sempre com o enfoque em comunicação social. E depois, em 2015, já iniciei a faculdade, emendei o ensino médio com a faculdade e foi a melhor escolha que eu fiz na vida, porque foram 4 anos sensacionais de escola, de estudo, de aprendizado, também um pouco de choque de realidade, porque é um sistema diferente, obrigações diferentes, você é um adulto, você não, tem que ser responsável ainda mais. E tem que também se desviar dos percalços, porque a faculdade também, para quem não pega firme, é ladeira abaixo. Então tem que ter muito foco, ainda mais na profissão. E o segredo de tudo isso, de construir essa caminhada em jornalismo, é o estágio. O estudante precisa de experiência, ele precisa correr atrás, bater em porta, ser insistente e conseguir oportunidades de estágio para praticar aquilo que você vê na sala de aula. Porque se você só ficar na sala de aula, você não sabe de muita coisa. Você ficou alguns meses aqui na Câmara como assessor da então presidente Lucimar Ponciano, né? Exatamente, foi em 2017. 2017 eu fiquei por 9 meses na presidência da Câmara. Inclusive foi uma segunda passagem, né? Porque a primeira tinha sido na Câmara Jovem e a segunda como assessor. E acho que eu fui um dos mais jovens assessores da história da Câmara. E foi uma experiência muito bacana, porque assessorar a presidente da Câmara é uma incumbência muito grande. Aumentam-se a responsabilidade, porque o que tem de deliberação da presidente para a Câmara Municipal é algo incrível. É um volume muito grande de trabalho interno, principalmente. Então você tinha que conciliar a atividade interna, como representante oficial do Poder Legislativo, e a atividade de rua, que a gente dizia, né? O social, estar nas ruas, falando com as pessoas, nas comunidades. E eu ficava justamente cuidando desse elo de fazer os pedidos, de encaminhar os pedidos para a Prefeitura. Não fazia muito atendimento ao público, mas os atendimentos que eu fiz eu procurei, né, sempre exercitar essa empatia, porque são inúmeras realidades, e também comecei ali a iniciar um trabalho em rede social, que é o grande advento e ascensão da comunicação. Muitos jornalistas trabalham com marketing, trabalham sobretudo no marketing político, que é uma grande vertente da comunicação. Geralmente a gente fala, jornalismo é só TV, rádio e internet. Não. Agora a internet ela tem até sido um grande... Muito mais campo, né? Uma grande alternativa, exatamente. Né? Então, na Câmara, nesses 9 meses, eu tive a oportunidade de fazer um misto de tudo. Mas não era 100% comunicação, tinha muita atividade política, até por conta do cargo. E você, eu acho que imagino que gostava, porque você também estava no meio da política ali. Exato, a gente acompanhava. Por exemplo, quando a vereadora ia dar entrevista, né, nas rádios, eu acompanhava, Rádio Mensagem, Rádio Piratininga de São José. Mal sabia que anos depois estaria lá trabalhando, né? Enfim, e conhecer também entrevistas para televisão, a gente fazia meio que uma assessoria, em parceria com a assessoria de imprensa aqui da casa, a gente ficava por dentro, tirava foto, preparava material de divulgação, porque queira ou não, a mídia também te dá essa oportunidade de divulgar o trabalho. Então, em 2017 foi bem legal trabalhar com a Lucimar nesse tempo todo. E aí você sai da assessoria da Câmara e vai para a Vanguarda. Exato. Onde você fica 2 anos, né? Isso, exato. Eu saí em setembro de 2017, né, e fiquei até o fim do meu curso.
na TV Vanguarda. Saí justamente por esse motivo. Né? Eu ganhava um salário de assessor, né? Que era um bom salário para um jovem solteiro, sem muito compromisso com conta, às vezes ajudava em casa, mas né, eu falei, nossa, é o melhor dos cenários. Mas regredi nessa questão salarial, porque a bolsa estágio era infinitamente menor. Mas eu quis ousar porque eu falei, não, é uma grande oportunidade de trabalhar numa televisão, né, e de conhecer como que é o jornalismo, e ali foi uma grande escola para mim. Foram anos maravilhosos, de muitos desafios, de muitas amizades que eu levo até os dias de hoje, embora tenha sido recente, mas foi uma experiência fantástica. Tudo que eu aprendi de jornalismo foi na TV Vanguarda, passando pelo G1, passando pelo Globoesporte.com, escrevendo, né, porque o texto do jornalista é fundamental. Tive a oportunidade com a TV também, a gente tinha um projeto na Vanguarda, e ainda tem, para quem é estagiário hoje lá, que é o Jornal dos Estagiários. A gente comandava um link Vanguarda da nossa versão, só com a gente que era estagiário. Então, um bloco a gente apresentava, um outro bloco a gente ia fazer link ao vivo, depois a gente gravava um VT. A gente ia a campo entrevistar as pessoas, montava o nosso material de TV e a gente entregava e apresentava no jornal. Então, era vamos dizer, coroava esse processo de aprendizado e foram meses maravilhosos lá. E onde você fazia um pouco de tudo também, né? Sim, a gente apurava, eu lembrava que eu trabalhei de manhã, entrava às 7 da manhã, saía 1 da tarde, carga de horário de estágio era 6 horas. Acordava, já fazia apuração, ajudava o pessoal da TV na ronda, já escrevia notas para o G1, tudo isso checado, e isso era uma responsabilidade, porque né, se desse alguma coisa errada, quem que responderia, além do seu editor? O estagiário. Então, já nascia ali uma necessidade de ser mais responsável com a apuração, e a apuração é tudo no jornalismo. Então, ali eu tive a oportunidade de aprender, de fato, esse princípio, essa base que hoje norteia toda a caminhada de um profissional. E foi muito bom. E você falou, eu aprendi jornalismo mesmo na Vanguarda. Sim. Porque, queira ou não, na faculdade se aprende-se o básico, os professores dão mais teoria, Exato. Você até pratica um pouco, mas não chega assim aos pés do que você faz, principalmente você que foi para a Vanguarda. Essa prática realmente é bem diferente do que você estuda na faculdade, né? Exato. Na faculdade, justamente essa teoria e o laboratório, que é o lugar que você vai fazer o experimento daquilo que você aprendeu. Mas em contato com profissionais renomados, que trabalham há anos, que têm essa experiência infinitamente maior que você, que está chegando agora, a TV de fato é um caminho muito grande. Mas não é só TV, você aprende também na assessoria, você aprende no rádio, você aprende na internet. Mas ali na TV foi legal porque aí vem toda aquela história, a região se informa por ela. É um grande canal, então as pessoas estão ligadas e você contribuir com esse processo de jornalismo para informar as pessoas é fantástico, é uma realização de fato. Quem passou por lá, teve a oportunidade de passar por lá, eu acredito que carrega o mesmo sentimento e também é um divisor de águas para saber se é aquilo mesmo que você quer, porque o jornalismo factual é desafio diário, você não para, não tem dia tranquilo. É todo dia alguma bomba. Você não sabe como é que vai ser o amanhã, né? Exato, e é totalmente sem rotina. A gente sabe que a gente tem que checar, a gente tem que ligar para tal coisa, chegar a tal horário, mas assim, o que vai acontecer no dia a gente não sabe. Eu não sei o que eu vou passar amanhã na rádio, né? Então... E aí você sai da Vanguarda quando acaba a sua faculdade e vai para a Rádio Piratininga. Um pouquinho antes eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de freelancer para o Jornal Estado de São Paulo, em parceria com uma startup de São José dos Campos. A Quero Educação. Trabalhei por um ano nesse período trabalhando com editoria de educação. Então, assim, eu saí de um factual e fui focar em uma editoria. É muito diferente. Mas você tem a oportunidade de fazer análises, textos, apurações mais profundas dentro da educação. E a educação é um grande desafio para o Brasil como um todo. Tive a oportunidade de conversar com reitores, com pró-reitores, com universidades, grandes instituições do país, para fazer apuração para um caderno de educação que norteava os alunos na escolha do curso de graduação. Também era um trabalho de jornalismo muito grande. E depois dessa experiência eu estava sentindo falta do factual. Eu falei, nossa, preciso voltar àquela rotina hard, né, que eu gosto. E daí foi quando entrou a Rádio Piratininga, entrei em fevereiro, no fim de fevereiro do ano de 2020, foi depois do Carnaval, inclusive. Trabalhei durante todo esse tempo, durante 9 meses, inclusive durante a pandemia, o início da pandemia, as grandes coberturas que fiz de pandemia foram na Rádio Piratininga.
E depois em novembro, em 16 de novembro do ano de 2020, um dia depois da eleição, que havia mudado de data, depois de uma cobertura muito intensa em São José e Jacareí pela Rádio Piratininga, dia 16 viramos a chavinha, a Rádio CBN, que é uma grande emissora de São Paulo, veio para o Vale do Paraíba e substituiu a Rádio Piratininga no nome fantasia, né, nessa exibição ao público. Né? Então, em 16 de novembro de 2020, surgiu a CBN Vale, e onde estou hoje, muito feliz, tocando notícia. E apresentando um programa também, né? Exato, eu apresento o CBN Vale segunda edição, que é um jornal que tem o objetivo de atualizar as informações do dia. Eu até falo, né? São as últimas informações da manhã e as primeiras da tarde. Então, nessa oportunidade, a gente reproduz matérias, conteúdos regionais do Vale do Paraíba. Jacareí também está inclusa nessa pauta jornalística que a gente faz. A gente produz bastante entrevista, bastante pessoas aqui da cidade, sobretudo agentes políticos, prefeito, vereadores, secretários, porque são as pessoas que estão diretamente ligadas com a população. E a gente procura transcrever tudo isso, todas essas entrevistas, em prestação de serviço para o ouvinte, que é muito legal. Eu imagino também uma experiência muito forte para você, porque o rádio é uma coisa muito imediata, né? Você não pode, como é ao vivo, você não pode deixar buracos ali, você tem que sempre no improviso. E eu vejo aqui como você gosta mesmo dessa hard news, né? Como você falou, desse improviso, desse imediatismo, né? Algo que deixa a gente eufórico no bom sentido, né? A gente, inclusive, tem que trabalhar muito a questão de ansiedade, porque às vezes uma apuração não dá certo, a fonte demora para responder, aí começa a dar aquela dor no estômago, você tem que tomar cuidado, senão você vai ficar doente. Né? Ou tem a síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional. A gente tem que tomar muito cuidado e cautela. E todo dia é uma vitória, né? A gente tem que tomar muito cuidado, ainda mais no Hard News. Então, assim, na CBN, por exemplo, eu não só apresento um jornal, como também produzo para o jornal Primeira Edição, de manhã, marco entrevista. Então a gente faz tudo, e ainda mais pelo contexto de rádio de interior, que é diferente, tem uma equipe um pouquinho menor, não tem uma amplitude como a grande praça que é São Paulo, que são as grandes capitais, e por ser uma afiliada te dá um desafio maior, porque tudo aquilo de relevância nacional que acontece no Vale do Paraíba, nós temos que fornecer o conteúdo para a matriz. Que no caso é a Rádio CBN de São Paulo. A gente chama de Rede CBN. Então acontece uma coisa em São José. São José, por exemplo, que é uma grande cidade de polo tecnológico. Jacareí também, que sempre volta e meia acontece alguma coisa por aqui. É de interesse nacional? Liga para São Paulo, vamos oferecer a pauta. Geralmente eles pegam e aí o Brasil inteiro te conhece, né? Pelo conteúdo e também pela reportagem, pelas entradas ao vivo. E é muito emocionante. É diferente um pouquinho de TV, porque você não se preocupa tecnicamente com a imagem, porque a rádio é mais telefone, né? Mas agora, sim, nada impede de um programa de rádio com imagem na internet. Que hoje todo mundo está fazendo isso, né? Te colocar num Skype, num Zoom, né? Em uma plataforma de conversa, de streaming e você participar. Para a gente encerrar a nossa conversa, a gente falou tanto do jornalismo, né? E você tem referências no jornalismo, pessoas que você admira, que você segue desde criança, adolescente e quis fazer faculdade também por causa do tal profissional? Olha, a TV aberta, que é a TV que todo mundo teve primeiro acesso, para mim, né, eu tive como duas referências no jornalismo, sobretudo duas na Globo, que é o Carlos Tramontina e o Chico Pinheiro. Gostava muito dos dois e gosto muito, né, dos dois. São pessoas fantásticas, profissionais renomados, tradicionais, mas ao mesmo tempo competentes. Isso é muito interessante. E gostava muito do Joelmir Betting, né, que é o pai do Mauro Betting, que é também do ramo esportivo, que trabalhou na Rede Bandeirantes. Tenho uma admiração por esses três assim desde criança, que eu fui acompanhando o trabalho. Aí hoje, né, no convívio da profissão, grandes personalidades, sobretudo, né, a gente estava comentando até fora do ar, com o Rodrigo Bocardi, que trabalha na CBN e na Rede Globo. Tive a oportunidade de entrar ao vivo com ele já, né, em rede, com informações aqui do Vale do Paraíba, e é um profissional que a gente acompanha bastante. No impresso, vamos lá, Clóvis Rossi, grande profissional, né, diferenciado, enfim. Acho que são esses nomes que eu posso citar hoje, porque são vários e eu não quero cometer injustiça, mas esses grandes profissionais foram referências para mim. E conheci o Clóvis Rossi, inclusive, 2 anos antes de entrar no jornalismo,
porque acho que o primeiro livro que todo mundo tudo que estuda jornalismo lê é o que é jornalismo por Clóvis Sós. Clássico, né? Literatura obrigatória. A coleção da Folha, né? Obrigatória a leitura para o profissional jornalista e para o estudante. Então, mas eu conhecia ele a partir dos artigos que ele escrevia, das reportagens, enfim, foi muito legal. Tá certo, Hermes. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Parabéns por toda essa sua trajetória, né? Desde criança na política e na comunicação. E muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, Rodrigo. Foi uma satisfação imensa estar aqui de volta à Câmara de Jacareí, à TV Câmara, né? Desejo a todos vocês um excelente ano, que seja abençoado, de muito trabalho e sem pandemia, sem problemas com a pandemia, que a gente tenha muita saúde e que a gente siga em frente, né? Foi muito bom estar de volta aqui. Obrigado pela sua entrevista. O programa Agente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade e até lá.